Meus irmãos, minhas irmãs, confesso para os irmãos que quase não dava para me vir devido aos problemas lá da empresa que eu trabalho, mas o irmão me fez o convite e estamos aqui. O pastor também não me liberava, eu não gosto que eu saia de lá nos domingos e pregamos lá mensagens evangelísticas, mas estamos aqui para cooperar com os irmãos. Abra sua Bíblia no Salmo de número 90. Salmo de número 90. Aleluia. Os irmãos podem ficar de pés. Salmo de número 90 diz assim a palavra do Senhor: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: Louvei, filho dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te bendizemos, Senhor, porque tu és grande. Estamos aqui, Senhor, pelo privilégio da tua graça, da tua misericórdia. Ó Deus, tu tem abençoado esse santuário, esta casa de oração, esta igreja, Pai, em que tu tem levantado o teu servo, tua serva. Ó Pai amado, em nome de Jesus, continua usando poderosamente nas tuas mãos, e desde já eu repreendo toda a força do inimigo contrária a essa obra, nesse bairro, nesse lugar, Senhor, e aonde tua palavra estará sendo pregada, meu Pai. Fala aos corações em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. O título desse salmo: a providência de Deus e a fraqueza do homem. Eu estava meditando nesse texto aqui, meus irmãos, e Deus falou muito ao meu coração. O versículo 9: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. A Bíblia Sagrada nos fala a história de um rei, e o nome desse rei, Salomão. Todos nós já ouvimos falar da sua história. A Bíblia diz que Salomão, ele foi no Monte Gibeon, e lá ele teve um sonho. Deus falou para ele, falou com ele através de um sonho. E no sonho Deus perguntou para Salomão:
Salomão, me pede o que tu quiser, e eu te darei. O texto diz que Salomão falou com o Senhor e pediu: Senhor, dá-me sabedoria, dá-me entendimento, Senhor, para mim conduzir o teu povo, para mim liderar o teu povo, para mim ter sabedoria para conduzir e guiar o teu povo. O texto diz que Deus se agradou da resposta de Salomão, e Deus falou para ele, muito se alegrou, e diz: tu podia ter me pedido riqueza, tu podia ter me pedido glória, poder, poderia ter me pedido os teus inimigos, mas tu pediu sabedoria, e tu pediu bem. Olha, não só porque tu pediu, mas eu te darei sabedoria, eu te darei riquezas, eu te darei glória, eu te darei poder, tudo te darei, Salomão. Mas eu só quero algo de ti, eu só quero algo de ti, Salomão, que tu obedeça a minha palavra, que tu obedeça os meus desígnios, que você ande no meu caminho assim como andou teu pai Davi. O texto diz que logo Salomão saíra dali, e Deus havia dado uma sabedoria muito poderosa para Salomão. A Bíblia diz que povos, reis, vinham de longe para ver Salomão falar. Os seus servos, suas servas, os seus empregados, os seus soldados muito admiravam da sua sabedoria. O texto diz que veio uma rainha de longe, a rainha de Sabá. Diz que veio só para ouvir Salomão num discurso. O texto diz que ela trouxe muito ouro, muita prata, muitas joias. E quando ela ouviu Salomão falando, discursando, ela ficou impressionada. Ela ficou impressionada de tamanha sabedoria que havia naquele rei. Mas a sabedoria dele era algo especial, era algo que vinha da parte do Senhor. Era o Espírito de Deus que estava na sua vida e lhe dava aquela sabedoria. A Bíblia diz que a rainha lhe deu presentes, lhe deu ouro, e foi muito alegre e feliz para o seu reinado. Só que a história diz que chegou um tempo na vida desse homem chamado Salomão, numa fase da sua vida, porque muitas vezes estamos aqui e vivemos a nossa vida dia após dia, mas muitas vezes nos esquecemos que o pior inimigo de nossas vidas, muitas pessoas dizem, é o Satanás, e eu digo para você que não é. Um dos piores inimigos na vida do homem é o tempo. O tempo passa para nós, e o texto diz que o tempo para Salomão foi passando, e ele foi crescendo, foi amadurecendo, e ele foi ficando cada vez mais rico, mais poderoso. Mas chegou um tempo na vida desse rei que ele adquiriu tanto poder, tanta glória. O texto diz que ele era um rei que tinha 700 princesas, e essas princesas não eram mulheres qualquer umas, não. Eram princesas, filhas de grandes reis, que reis vinham e davam suas filhas para casar com o rei Salomão, porque os reis tinham medo do poder de Salomão, do seu poder, da sua glória, e eles casavam suas filhas com o rei Salomão para adquirir paz, para adquirir proteção do rei Salomão. E Salomão tinha 700 princesas, 300 concubinas, mulheres ao seu dispor. Mas o Senhor disse para Salomão que Salomão tinha que obedecê-lo. E um dos requisitos que Deus disse para Salomão era que Salomão não se envolvesse com mulheres de outras nações, com mulheres que não conheciam o Deus Todo-Poderoso. Mas o que foi que Salomão fez na sua idade? A idade foi chegando para ele. O texto diz que, a Bíblia diz que da sua velhice,
Salomão começou a se envolver com mulheres de outras nações, com as mulheres cananeias. E quem eram as mulheres cananeias dos cananeus? Eram aquelas mulheres, aqueles que adoravam um demônio chamado Astarote. Era uma deusa naquela época que essas mulheres, os cananeus também, eles adoravam a prática e ali cultuavam que matavam crianças em sacrifício. Eles se prostituíam em frente àquela imagem. Havia relações de homens com homens, mulheres com mulheres. Um pecado abominável no qual o Senhor condena. O Senhor diz: Salomão, não se envolva com mulheres de outras nações. Mas Salomão se envolveu com as mulheres cananeias. E nisso Salomão, ele foi enfeitiçado. Aquelas mulheres pregaram a sua liturgia. E logo Salomão, que conhecia o Deus Todo-Poderoso, que só adorava o Deus Todo-Poderoso, aquelas mulheres fizeram Salomão a praticar a idolatria. E Salomão começou a colocar postes de idolatria em cada lugar da cidade. E aquilo o Senhor muito se irou com Salomão, muito se indignou com Salomão por causa da sua desobediência. Mas um dia o texto diz que o Senhor falara com ele e disse que não só acabaria com o reinado dele, porque Deus havia feito uma promessa para o seu pai Davi. Mas Deus, por sua vez, ficou muito indignado com Salomão por causa da sua obediência. Eu abro aqui um parênteses dizer que Deus quer do homem aqui na terra. Não é que o homem carregue a cruz dele, não é que o homem só o sirva, não. O que o Senhor quer do ser humano aqui na terra é que ele obedeça a sua palavra, que ele obedeça e ande nos seus caminhos. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece direito, há caminhos para o homem que parece direito, mas os seus fins são laços de morte. Pessoas que andam em caminhos que pensam: eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, Deus não está nem aí, eu posso fazer o que eu quero, praticar o que eu quero. Mas eu quero dizer, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É verdade, Deus respeita o ser humano. Ele deu ao homem o direito de escolher, o direito de fazer o que quiser da sua vida. Mas Deus quer, na verdade, que o homem o sirva, que o homem pratique a sua palavra, obedeça a sua palavra, para que a sua vida se prolongue aqui na terra, para que ele seja feliz. Quando eu vejo muitas pessoas hoje vivendo debaixo de maldição, vivendo debaixo de tempestade, o que é que está acontecendo? Quando eu olho e leio a Bíblia Sagrada, vejo chamado a lei da semeadura. O que é a lei da semeadura? A Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele ceifará. Se ele semear o que é bom, ele vai colher o que é bom. Mas se ele semear o que é ruim, ele vai colher tempestade para a vida dele. Muitas pessoas estão vivendo debaixo dessa maldição de tribulação, vivendo do buraco. E às vezes ficam se perguntando: meu Deus, o que é que está acontecendo com a minha vida? Porque tudo está dando errado, porque nada está dando certo, porque eu estou passando por essa fase tão difícil na minha vida. Você tem que se lembrar: o que você fez no passado é a lei da semeadura. Ninguém escapa disso. Aleluia. O texto diz que Salomão desobedeceu a Deus e começou a praticar a idolatria. Deus não se agradou disso. Muito se entristeceu por causa desse pecado. Mas o texto diz que chegou uma fase na vida de Salomão que veio a